A paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Eu quero iniciar hoje o segundo áudio sobre a oração. Amém? Nós ainda estamos em alguns pontos sobre a ordenança, né? Nós estamos entendendo um pouco sobre a ordenança e nós já vamos se aprofundar um pouco mais sobre a oração. Amém? Bom, o título deste estudo é Salmos 65, verso 2. Salmos 65, verso 2, vamos lá? Procure aí, Salmos 65, verso 2, que diz assim: Ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Somente isso. Deu para entender aqui que está falando de Deus. E Deus, ele ouve as nossas orações. Tá entendendo? Então, nós temos que crer que ele nos ouve. E assim continuamos a nossa luta nessa vida, né? Bom, vamos continuar aqui o que nós estávamos terminando ontem, né? Sobre a ordenança de Deus sobre a oração, irmãos. Sobre clamar, sobre buscar Ele, né? Eu poderia colocar aqui muitas coisas, mas eu estou falando algumas, porque não daria, senão o estudo acaba ficando muito grande, né? Abre a sua Bíblia em Colossenses 4:2, vamos lá? Novo Testamento. Depois de Filipenses, você encontra a carta Colossenses, né? Colossenses capítulo 4, verso 2 diz assim, ó: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. É para perseverar na oração. Às vezes você tem uma causa impossível, mas você ora e começa a criar no seu pensamento: será que vai dar certo? A sua oração já não está tendo efeito. Aí você começa a orar e fala: será que Deus está ouvindo? A sua oração já não está tendo efeito. Você tem que crer que ela está chegando a Deus. Só que aí você escuta todos os meus dados para você entender como é que você vai fazer uma campanha, como é que você vai orar, como é que Deus vai te ouvir. Tá entendendo? Então você tem que compreender essa parte. Vamos lá? Não escute só um áudio e já vai querendo fazer, não. Você vai ter que entender todos os áudios do Cafezinho com Jesus sobre a oração para você compreender. Amém? Então, aqui deixa bem claro que é para o quê? É para estar orando, né? Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela, tá vendo? Agora veja o verso 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Bom, Paulo estava dizendo aqui, mandando essa carta para os Colossenses, né? Que ore por nós, para que Deus revele para a gente, né? Então, ore pelo pastor Alex, para que Deus revele para ele mensagens, para que eu possa passar essas mensagens para você, né? Eu oro, mas é bom que você ore também, tá vendo? Como que é bom? Você quer ouvir uma palavra boa? Peça a Deus, Deus vem, passa para mim e eu mando para você. Tá entendendo? Ah, mas por que Deus não me manda direto? Porque às vezes você não vai compreender. Ele mandou a Bíblia Sagrada e você já não conseguiu. Aí Deus me deu um dom. E com esse dom eu vou fazendo, esmiuçando a palavra de Deus, tá entendendo? Eu leio um versículo e Deus me dá um entendimento. Você lê esse versículo e às vezes não alcança esse entendimento. Para isso Deus me levantou para que eu pudesse fazer essas coisas, tá entendendo? Vamos lá. Abre a sua Bíblia também em 1 Timóteo 2, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2 e verso 8, que está escrito assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Tá vendo, irmãos? Esse pedido aqui é que quando você estiver dentro da igreja, tá em contenda? Não ore. Vá pedir perdão para fazer paz com seu irmão. Que adianta você pedir a cura para uma criança tendo contenda com outra pessoa? Não vai ser ouvido. Então repare o que ele está dizendo aqui, ó. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. As mãos têm que estar santas, sem ira e sem contenda. Pronto, isso é ordenança que eu estou lendo para você ver que está na Bíblia Sagrada e como tem que ser. Último versículo sobre as ordenanças, Tiago 5,13. É só ir um pouquinho para frente. Vamos lá, Tiago, capítulo 5 e verso 13, está escrito assim, ó. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está passando por aflição? Ore. Está sendo afligido? Ore. Está alguém contente? Cante louvores, tá vendo? Então não dá para cantar louvores quando estamos aflitos, porque às vezes a gente não consegue expressar o sentimento a Deus. Mas, está alguém aflito? Ore. Fale com Deus. Não vem falar com o homem, vai falar com Deus. Tá vendo? Está aí, meus irmãos, as ordenanças. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a resposta, né? Veja 1 Samuel 1:27. Toda oração também é respondida. Velho Testamento, 1 Samuel
capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 1 e verso 27. Está escrito assim, ó. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Tá vendo? Para as mulheres estéreis que estão ouvindo aqui, Deus pode te conceder um filho. Porque Ana era estéril. Mas ela orou a Deus, e ela falou, olha, por esse menino orava eu. Quer dizer, ela estava orando. Sempre que ela estava orando, ela estava pedindo para Deus, Senhor, me dá um filho. Eu quero ter o prazer de ser mãe. Eu quero gerar uma vida. E ela não tinha, porque a sua rival ficava humilhando ela. E o seu marido não podia fazer nada, porque era ela que era estéril. E aí o que aconteceu? Ela orou, ela buscou. Deus veio e concedeu a ela. E um grande filho. Sabe quem foi o filho de Ana? Samuel, o profeta Samuel. Olha que maravilha, né, irmãos? Veja o 1 Reis também. Vamos lá. 1 Reis 9:3. Isso aqui são as pessoas que pediu e recebeu, tá vendo? Eu poderia dar milhares de exemplos, mas eu estou me entretendo só em alguns. 1 Reis capítulo 9, verso 3. 9, verso 3 diz assim, ó. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Olha só, Deus estava falando para ele que ouviu. E com quem que Deus estava falando? Salomão. E ele orava a Deus, aí Deus falou para ele assim, olha Salomão, eu ouvi a sua oração, eu ouvi a sua súplica, que você fez perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Quer dizer que o templo que Salomão fez, Deus estava concordando com aquilo. E Deus disse, eu ouvi a sua súplica, as suas orações. Tá vendo que maravilha, irmãos? Deus respondendo para ele. Vamos ver mais uma aqui? Esdra, capítulo 8 e verso 23. Esdra 8, 23. Eu vou procurar aqui. Esdra fica junto de Neemias. Esdra 8, 23 está escrito assim. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Olha que maravilha. Então, peraí. Quer dizer que se eu quiser fazer uma campanha com Deus, eu vou fazer igual a ele fez aqui, ó. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Eles fizeram duas coisas, jejuaram e pediram. Jejuaram e oraram. Jejuaram e oraram. Vou falar só mais uma vez, você já vai saber como é que você vai fazer sua campanha aí. Jejuaram e oraram. Ele absteve de alguns mantimentos, de alguns alimentos, né? Praticamente eu faço jejum completo, não como e não bebo nada, né? E durante um certo tempo, aquele é o meu jejum. Eu já fiz aqui alguns cafezinhos sobre jejum. E aí ele fez aquilo ali e apresentou a Deus o jejum e a oração, a súplica, o sacrifício deles ali. E Deus respondeu, tá vendo? Porque Deus se moveu pelas orações deles. Isso é muito importante. Agora veja Lucas 1:13, Novo Testamento. Agora a gente sai do Velho Testamento e vamos entrar lá. Aí você acha Mateus. Depois de Mateus você acha Marcos. Aí Lucas capítulo 1 e verso 13. Lucas 1:13 está escrito assim, ó. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Tá vendo? Quer dizer, ele orou a Deus para que ela tivesse um filho, né? E a oração dele já chegou ao Senhor. E essa oração, quando chegou ao Senhor, o Senhor, respondendo a ele, enviou o anjo que disse, a tua oração foi o quê? Ouvida. Tem alguém que ouve a sua oração. Tá vendo que lindo, irmãos? Isso aqui foi as respostas, algumas das respostas que Deus dá, né? Bom, ore, pois Deus promete responder. Ore, irmãos. Fale com ele, Deus promete responder. Vamos ver? Salmo 91:15. Velho Testamento de novo. Poxa, irmão, você está indo para lá e para cá, assim, isso se chama estudo. Assim eu vou fazer com que você fique apto a alguns livros da Bíblia Sagrada. Quando um pregador for na sua igreja e falar assim, abre no Salmos 91, você, seu dedo parece que já até sabe onde fica. E você rapidamente encontra. Tá vendo? Você sabia que na Bíblia Sagrada tem um livro chamado Obadias? Você vai se matar para achá-lo.
Mas a gente tem livros, irmãos, que tem que procurar, tem que meditar ali, tem que ficar esmiuçando a palavra de Deus. Veja aí, Salmos 91:15, que Deus promete responder. Olha só, ele me invocará, tá vendo? Você vai orar a Deus, ele me invocará. E o que Deus vai fazer? E eu lhe responderei. Olha só, quer dizer que nós vamos invocar, nós vamos orar e Deus vai responder. Estarei com ele na angústia. Olha só, se você invocar a Deus, na sua angústia Deus vai estar. Aí dentro dessa angústia que você estiver passando, vai ir acontecer algumas coisas piores. Mas aí Deus diz assim, ó, livrá-lo-ei, Deus vai livrar. E glorificarei, você vai passar por cima daquilo. Com ele glorificarei, glorificarei, quer dizer, Deus vai te dar aquela vitória. E no verso 16 ele diz, dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Deus vai cumprir com essa palavra, contanto que você esteja nele, tá entendendo? Se você invocar, ele vem. Se você não falar nada, ele também não fala nada. Você não está buscando o Senhor. Lembra os primeiros áudios, o primeiro áudio? Invocar, buscar ao Senhor, tá vendo? Tem que continuar, irmãos. Você fala quantas vezes com Deus? Ou só pede as coisas? É complicado, né? Se todas as vezes que meus filhos chegarem e me pedir alguma coisinha, eu só vejo que eles são interesseiros. Mas meus filhos não são assim. Eles chegam em mim, eles me dão boa noite, me dão bom dia, falam comigo, conversam, brincam, sabe? A gente se diverte, a gente tem um relacionamento. Aí, quando eles têm uma necessidade, eles falam, pai, você pode me dar tanto? Pronto, é diferente. Agora, a gente não fica assim, a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente só arranca de Deus. Aí complica, né, irmãos? Aí fica difícil. Vamos ver aqui mais um? Isaías 58:9. Vamos lá para o profeta Isaías 58, versículo 9, que diz assim, ó. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar vaidade. Quer dizer, se a gente buscar ao Senhor, mas a gente tem que se consertar primeiro. Aí ele vai dizer, estarei aqui. Mas a gente tem que tirar o nosso jugo. O que é o jugo, né, irmãos? É quando a gente está preso a um jugo desigual, né? Aí a gente está preso naquilo, por exemplo, num pecado sexual, num pecado material, a gente está preso naquilo. Aquilo se torna um jugo sobre nós, sobre o nosso pescoço, e não conseguimos se movimentar. Então temos que buscar a libertação daquilo, tá entendendo? Vamos lá. Isaías 65, vamos lá, já que estamos aqui em Isaías 65, verso 24. E será que antes que clamem, olha que maravilha esse versículo. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quer dizer que antes de você falar, Deus já vai estar ouvindo dentro do seu coração o que você está pensando, tá vendo? Isso é uma intimidade. Isso é bom. Eu vou falar, Senhor, eu quero... Nossa, Senhor, como é que o Senhor sabia? Jesus, eu estou pensando em te pedir... Nossa, já? Como que o Senhor sabia? Tá vendo? Senhor, eu acho que a minha esposa está precisando... Deus, o Senhor já concedeu a ela? Pai, o meu marido não está querendo... Nossa, Senhor, o Senhor já fez. Tá vendo? Deus vem antes, mas isso é intimidade. Intimidade com Ele. Muitas pessoas fazem intimidade no WhatsApp, fazem intimidade no Facebook, no Instagram, por aí afora. Quer dizer, eles têm mais tempo de ficar conversando do que orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. É muito importante, se você orar de manhã, se você orar de tarde, se você orar de noite, fala com Deus, fala com Ele. Não dependa só da oração da igreja. Só que fale com Ele. O que custa? Poucos minutos, mas fale com Ele. Não fique só pedindo, mas converse com Ele. Fala, Senhor, como a sua natureza é linda, como é maravilhoso. O Senhor tem misericórdia até daqueles que não querem nada contigo. Conversa com Ele. Não precisa ficar escolhendo palavras para falar com Ele. Deus te entende. Depois eu vou te mostrar como é que Ele entende essas palavras. Então, temos que procurar, irmãos, falar com Ele. Agora, a gente vai passar ali, por exemplo, no WhatsApp, 3 horas conversando. Para, come, faz alguma coisinha, daqui a pouquinho mais 2 horas. Para, come, faz alguma coisinha, daqui a pouquinho mais 3 horas. Aí vai dormir. Se for ver quantas horas você conversou com alguém no WhatsApp e quantas horas você conversou com Deus, qual das pessoas são mais importantes? Óbvio que é Deus. Mas por que a gente prefere conversar com pessoas muito mais tempo? Por que damos mais tempo para conversar com pessoas, palavras fúteis, palavras bobas, do que conversar com o Todo-Poderoso? Tá vendo, irmãos? É complicado, a gente tem que também entender essas coisas. Vamos também dar um tempo a Deus, sabe? Temos que separar um tempo do nosso dia a Deus. Por exemplo, de manhã,
Das 6 horas da manhã, por exemplo, eu estou dando esse exemplo, das 6 horas da manhã até o meio-dia, você tem esse tempo de falar com Deus. Ah, não dá para falar que eu estou trabalhando. Fala em pensamento, mais hora. Da 1 hora às 6 horas da tarde, é o seu tempo da tarde, fale com Ele. Eu faço campanhas assim, irmãos, 3 orações por dia, 3 jejuns, eu sempre faço isso aí. Para quê? Para edificar a minha vida, para que eu possa ser usado para falar com vocês. Tá entendendo? Deus tem me dado vários livramentos e várias bênçãos dessa maneira. Então compreenda, irmãos, e seja sempre assim. Amém?